vou explicar primeiro como que eu aprendi, né, a projetar a alvenaria estrutural, como foi esse processo. Bom, eu já contei essa história algumas vezes, principalmente na maratona, o pessoal me conheceu. Eu comecei a trabalhar em um escritório de cálculo no meu terceiro ano da faculdade, e nesse terceiro ano eu comecei como desenhista, né, como cadista mesmo no escritório de cálculo. E esse escritório ele já projetava concreto armado e alvenaria estrutural, aqui em Campinas, escritório. E fazia diversas obras de vários portes, e foi coincidentemente em 2008. 2008 foi um período que a gente teve um pico muito grande de aumento de construções. E aí foi um processo que eu acho que semelhante ao que a gente está passando agora, tá? Que naturalmente começou-se a ter necessidade de unidades disponíveis para venda, para compra. As pessoas não queriam esperar comprar em 2008, com aquele boom que começou. Acho que em 2010 o negócio já estava assim explodido, né? 2013 foi um grande pico e 2014 caiu de repente. Sim, quem acompanhar esse histórico aí de evoluções. 2013 ainda sofreu um pouquinho, porque assim, pelo menos em projetos, a gente sofre em fases diferentes, né? Quem está em obra sofre um pouco mais para frente, ele sente a retomada um pouco mais tarde, mas sente a queda um pouco mais tarde também, e a gente entende isso em fases diferentes, Ricardo chegando. Eu normalmente sentia uma queda ali em 2013 para 2014 e as construções em 2015. Mas voltando lá, o escritório já projetava em concreto armado e alvenaria estrutural. E eu era um desenhista, né? Não era um projetista em 2008 isso. Daí eu comecei como eu era desenhista, a desenhar umas paredinhas que eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Era um monte de retângulos que eu não sabia muito bem como se chegava naqueles valores. E aos pouquinhos, a primeira vez que virou a chave foi quando o dono do escritório me levou em uma obra de alvenaria estrutural aqui em Campinas, era um edifício, e eu comecei a visualizar aquilo na obra. O que eu estava fazendo num CAD, né, num desenho, e o que estava sendo construído. E aquilo me gerou muita curiosidade. Eu comecei a perguntar ali para o pessoal do escritório como funcionava exatamente aquilo, como aquele monte de retângulo estava desenhando bloquinhos. Como o cara sabia como que ele colocar o bloco, inclusive teve aquele estalo, falou, toma cuidado com o que você vai desenhar, porque a obra vai executar, aquele senso de responsabilidade e aquela visualização do que eu estava desenhando, que estava executando. E aí eu comecei a entender um pouquinho mais aquele processo, e a gente sempre fazendo paralelo, algumas coisas em concreto armado e muitas coisas em alvenaria estrutural, inclusive a maior parte do volume acabou sendo na alvenaria. Comecei a entender o comportamento físico, a forma como aquilo era executado, os processos construtivos, e aplicando sempre projeto, visitando obra, fazendo projeto, visitando obra, fazendo projeto, tendo reunião com o cliente, entendendo as exigências, a necessidade de empreendimento, né, do cliente, todo esse caminho, e voltava sempre no projeto. E aí eu fui aprendendo, até que em 2013 eu fui aprendendo na prática, fazendo no escritório, entendendo os conceitos, indo na obra, pegando os livros, debruçando, até que em 2013 comecei a especialização na Unicamp, onde hoje eu sou um dos professores nessa especialização em projetos estruturais, e foi justamente na disciplina de alvenaria estrutural, que eu estava como aluno, que eu comecei a dar aula por convite do professor, que era o coordenador da pós, que ainda está lá hoje, no sentido de contribuir parcialmente em algumas aulas na parte prática. Como se faz uma modulação? Eu, cursando a disciplina, tive a oportunidade de trocar ideia, de falar com aquela turma, e foi a primeira vez que eu, dar aula é um negócio sensacional, porque eu estava morrendo de medo, e foi numa aula de alvenaria estrutural, de modulação especificamente, que eu me apaixonei em dar aula. E ali, dentro de um curso, na especialização, o primeiro livro que eu estudei assim mais a fundo foi da nossa lista lá, eu vou pegar aqui e mostrar para vocês, é o Comportamento e Dimensionamento de Alvenaria Estrutural. Tem 600 e poucas páginas, ó, vou mostrar aqui, você já conhece. Tá? Esse livro, a edição dele é de 2013, exatamente o ano que eu fiz a disciplina.
e eu destrinchei esse livro. É um livro de uma leitura não muito fácil, digamos assim, mas muito bem explicado. Tá? 600 e tantas páginas sobre a alvenaria estrutural. Foi um dos primeiros. E aí a gente foi estudando outros e melhorando esse processo, entendendo os conceitos e aplicando, né, aos projetos que a gente estava fazendo ali no dia a dia. E eu acho que essa é uma das grandes sacadas, a gente aprender a parte teórica bem, entender quais são as boas técnicas de projeto, de detalhamento, de cálculo, e tá conectado com a obra. Se eu fizer coisas aqui no papel que a obra não consegue executar com clareza, não tem muita função.